Na sua primeira participação na elite do futebol brasileiro, o Mirassol segue surpreendendo. Neste sábado, o time do interior paulista protagonizou mais um capítulo marcante da sua campanha ao vencer o São Paulo por 2-0 em pleno Morumbis e conquistar sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. A atuação dominante do Leão, coroada com gols de Gabriel e Reinaldo, também representou a primeira derrota do tricolor em casa na competição. E apenas a segunda em toda a temporada. O resultado não foi obra do acaso. Com uma postura segura e ousada desde o apito inicial, o Mirassol comandou o ritmo da partida nos dois tempos. Mostrou maturidade, controle de posse, inteligência para acelerar e pausar o jogo nos momentos certos, além de solidez defensiva. Aos 7 minutos da segunda etapa, o domínio se transformou em vantagem no placar. Edson Carioca fez bela jogada pela direita, escapando da marcação de Alan Franco e servindo Lucas Ramon. O lateral bateu forte, Rafael espalmou mal e a bola sobrou viva na pequena área. Gabriel apareceu no meio da confusão e completou para o gol. Sendo a jogada em cima do Alan Franco, bom passe, chute cruzado, Rafael soltou, gol! Que deixou a defesa tricolor ainda mais perdida. Sem reação, o São Paulo seguiu esbarrando na boa marcação do Mirassol. Aos 42 minutos, quando o tricolor tentava se lançar ao ataque na base do desespero, Enzo Dias cometeu pênalti em Chico Kim. A cobrança ficou a cargo de Reinaldo, ex-São Paulo, que bateu com segurança e não escondeu a comemoração especial diante do antigo clube. Pênalti pro Mirassol no Morumbi! Vai bater cruzado ou vai bater no canto direito do Rafael? O 2-0 sacramentou uma vitória histórica. Sem conseguir se impor em nenhum momento da partida, o São Paulo viu sua invencibilidade como mandante ruir diante de um adversário que soube explorar cada espaço deixado em campo. Nos minutos finais, o time até tentou, na base da pressão, buscar uma reação, mas sem criatividade ou organização, os ataques foram facilmente neutralizados. O resultado levou o Mirassol aos 14 pontos, ultrapassando o próprio São Paulo na tabela e reafirmando sua condição de grata surpresa do campeonato. Já o tricolor permanece com 12 pontos e terá que assimilar o duro golpe diante de sua torcida, além de rever posturas para não deixar escapar mais pontos em casa. Em um clássico que não brilhou tecnicamente, mas compensou na emoção, o tricolor das Laranjeiras venceu o rival por 2-1 de virada neste sábado no Maracanã. Em uma noite de provocações, superação e um golaço decisivo, o Fluminense mostrou maturidade para reagir e sair com os 3 pontos. O Vasco largou na frente ainda no primeiro tempo, com um gol de João Victor após jogada trabalhada pela esquerda. Pra bola o Piton, perna esquerda, levantou, fechada! Gol! Na comemoração, Ryan fez questão de provocar os adversários, acirrando os ânimos de um duelo já carregado de tensão. Mas a resposta tricolor não demorou a chegar. Aproveitando uma jogada construída pela esquerda e uma saída de bola confusa da zaga cruzmaltina, o atacante argentino Germancano tentou pressionar e viu Veguete desviar contra o próprio patrimônio. Guga puxou pro meio, levanta pra área, o toque, Léo Jardim bate, rebate, gol! Empatando o jogo e devolvendo a confiança ao time das Laranjeiras. O primeiro tempo foi marcado por equilíbrio, mas também por muitos erros e pouca inspiração. O Fluminense começou melhor, dominando a posse e controlando os espaços, mas o Vasco soube aproveitar o momento certo para atacar. Depois do empate, o Flu passou a crescer em campo, especialmente quando Arias passou a flutuar com mais liberdade, distribuindo o jogo com mais qualidade. Na segunda etapa, as equipes voltaram mais cautelosas e as chances claras se tornaram escassas. O Vasco, que começou a etapa final com mais dificuldades na saída de bola, passou a errar sob a pressão da marcação alta do Fluminense, que aproveitou os espaços para construir jogadas pelas laterais. Foi só na reta final, após as substituições que deram novo gás ao jogo, que o duelo ganhou em emoção. E aí, brilhou a estrela de Guga. Aos 41 minutos do segundo tempo, o lateral direito recebeu a bola fora da área, ajeitou com carinho e soltou um chute certeiro de rara felicidade. De biquinho pro Guga, vai daí, Guga! Golaço! A bola foi no ângulo, sem chance alguma para o goleiro Léo Jardim, que só pôde olhar enquanto a rede balançava. Um golaço para decidir o clássico. Com a vitória,
o Fluminense sobe provisoriamente para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, chegando aos 17 pontos. O Vasco, por sua vez, permanece com 10 pontos e fica na 13ª posição, ainda à espera dos demais jogos da rodada, podendo cair mais na tabela. Foi um clássico com altos e baixos, em que a técnica cedeu espaço à vontade, à tática e, por fim, ao talento individual. Em um reencontro cheio de significado para Fernando Diniz, o Fluminense mostrou que sabe reagir na adversidade e que, mesmo sem brilhar, pode encontrar caminhos para vencer. O duelo entre Flamengo e Palmeiras carregava a expectativa de um espetáculo digno dos 2 melhores elencos do futebol brasileiro. Mas, em vez de brilho técnico, o que se viu no Allianz Parque foi um retrato fiel do desgaste imposto pelo calendário cada vez mais insano do futebol nacional. Em plena maratona de competições em maio, com Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil em andamento, os 2 times chegaram exauridos, física e mentalmente, e não conseguiram entregar o que deles normalmente se espera. O jogo teve 2 tempos bem distintos. No primeiro, o Palmeiras foi quem ditou o ritmo. A marcação sob pressão, montada por Abel Ferreira, barrou o Flamengo desde a saída de bola, e o time comandado por Felipe Luiz levou alguns bons minutos para compreender como responder à estratégia palmeirense. Mesmo assim, o rubro-negro conseguiu se defender bem e foi para o intervalo com um empate sem gols no placar. Logo aos 10 minutos, Facundo Torres cruzou da direita. A bola desviou na mão de Varela, e o árbitro, após um longo processo de checagem no VAR, foi confirmado o pênalti para o Palmeiras. Piquerez foi para a cobrança, mas parou em uma defesa espetacular de Rossi. Do corpo, com esse braço esquerdo aberto também. Algo que ele vai checar no monitor. O ideal, Luiz, é que você pudesse girar, né, essa imagem, né, para você ter uma Vamos ver perspectiva. o que ele vai fazer agora, a decisão do Ramon Abate Abel. E em São Paulo, Piquerez autorizado, partiu, bateu. Rossi! E no... Depois disso, o primeiro tempo seguiu morno. O Palmeiras manteve mais presença ofensiva, tentando trabalhar a bola próximo à área rubro-negra, mas sem conseguir furar a linha defensiva. No segundo tempo, o cenário se inverteu completamente. O Flamengo voltou com outra postura e passou a controlar as ações, praticamente se instalando no campo do Palmeiras. Aos 21 minutos, veio o lance que mudaria a história do jogo. Em bela jogada individual, Luiz Araújo encontrou Arrascaeta em velocidade. O camisa 10 invadiu a área, driblou o zagueiro Murilo e foi derrubado. Interpretou como pênalti esse braço do Murilo no Arrascaeta. O árbitro, novamente após longa análise no VAR, assinalou o pênalti. Arrascaeta, autorizado! Gol! Arrascaeta bateu firme e abriu o placar. O uruguaio não só colocou o Flamengo na frente, como também se isolou na artilharia do Brasileirão, com 8 gols marcados. Enquanto isso, o Palmeiras tentava reagir, mas era travado por uma linha defensiva quase perfeita do Flamengo, que seguiu firme e bem posicionada. Alexandro, novamente seguro, se destacou. Aos 41 minutos, o Flamengo sacramentou a vitória. Em jogada iniciada após uma cobrança de lateral, Pedro recuperou a bola com inteligência e tocou para o jovem Wallace, que teve calma para encontrar Ayrton Lucas em velocidade. O lateral entrou cara a cara com o Everton e finalizou com categoria no canto para fechar o placar. 2-0. O Wallace tocando para Ayrton Lucas. A bola voltou para o Wallace. Serviu para Ayrton Lucas. Pode marcar. A vitória valeu mais do que os 3 pontos. Superar os maiores rivais dá ao Flamengo não apenas vantagem na tabela, mas também confiança para engrenar de vez na temporada. A atuação não foi brilhante, mas mostrou maturidade, aplicação tática e eficiência. E às vezes, isso basta para sair com uma vitória gigante. O Santos venceu o Vitória por 1-0. A partida na noite deste domingo foi disputada no Barradão, em Salvador, e teve gol marcado por Guilherme. Neymar entrou no segundo tempo sem grande destaque, mas fez parte daquele que foi o primeiro triunfo do Peixe como visitante no Brasileirão. O Santos fez o que era a obrigação. Contra o rival direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Peixe venceu o Vitória e encerrou a sequência de 7 jogos sem triunfos na temporada. Além disso, a equipe também voltou a marcar um gol depois de 5 jogos em branco. Os 3 pontos ainda não tiram o Santos da zona de rebaixamento, mas servem como uma luz no fim do túnel para o Peixe, que agora é o 18º colocado, com 8 pontos. A equipe de Kleber Xavier deu o primeiro passo. Conseguiu conquistar o resultado, o que neste momento é o mais importante.
a equipe precisa pontuar para começar a respirar no Brasileirão. Porém, o caminho para sair do fundo do poço nesta temporada ainda é longo. O goleiro Gabriel Brazão pode dizer que foi a virada de chave. Faz parte do jogo. Mas o torcedor santista sabe que a virada só virá com uma sequência de bons resultados. Vitória e Santos fizeram um primeiro tempo movimentado, com chances para os dois lados. Mas só quem balançou as redes foi o Peixe. Depois de perder um gol inacreditável, Guilherme se redimiu, marcando um bonito gol de cabeça aos 18 minutos. Domina, mais atrás para Souza, outro da base, domina, pé esquerdo, joga para o Guilherme! O segundo tempo foi mais travado e ofereceu menos chances claras de gol. Ainda assim, Brazão fez algumas defesas importantes. A aguardada entrada de Neymar movimentou pouco o jogo. No fim, valeu o gol do primeiro tempo para decidir o placar final no Barradão. Vitória 0, Santos 1. A principal resposta precisará ser dada contra o Botafogo. Se o time puder competir contra um forte adversário, aí sim, poderá começar a pensar nessa evolução e a deixar para trás esse mau momento. O Cruzeiro tá vivo e cada vez mais forte na disputa pelo topo do Campeonato Brasileiro. Após a 10ª rodada, o time celeste diminuiu a diferença para apenas 2 pontos em relação ao líder Palmeiras e encostou de vez no Flamengo, vice-líder, ficando a apenas 1 ponto dos rubro-negros. A vitória por 2-0 sobre o Fortaleza neste fim de semana reforça o excelente momento vivido pelo clube mineiro, que já soma 9 jogos de invencibilidade em 2025, com 7 vitórias e 2 empates. No Castelão, o Cruzeiro deu uma verdadeira aula de organização e intensidade no primeiro tempo. Desde os primeiros minutos, a equipe comandada por Leonardo Jardim impôs seu ritmo, controlando o jogo com autoridade e empurrando o Fortaleza para o campo de defesa. O domínio, que no início parecia apenas territorial, logo se transformou em gols. Caio Jorge abriu o placar após bela jogada construída por Gabigol, que encontrou o camisa 9 com um passe preciso. Pouco depois, foi a vez de Lucas Silva mostrar categoria. Em jogada individual, limpou a marcação e finalizou com precisão para ampliar a vantagem celeste ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, o Fortaleza voltou com outra postura. O técnico Juan Pablo Vojvoda mexeu 3 vezes no time, buscando mais velocidade e agressividade, principalmente pelo lado esquerdo do ataque, onde o Cruzeiro parecia ter mais dificuldades. A pressão aumentou, a torcida empurrou e o Leão passou a dominar as ações, empurrando o time mineiro para o campo de defesa. O Cruzeiro, que havia finalizado 14 vezes na primeira metade da partida, praticamente abdicou do ataque no segundo tempo. O primeiro chute a gol veio apenas aos 35 minutos, novamente com Caio Jorge. Mesmo assim, a equipe mostrou maturidade e solidez defensiva, resistindo bem à pressão. A expulsão de Pedro Augusto do Fortaleza, nos minutos finais, ajudou a esfriar a reação do time da casa. Mais uma vez, a defesa cruzeirense foi um destaque à parte. Já são 3 partidas consecutivas sem sofrer gols, reflexo de uma equipe que se organiza bem, sabe sofrer e administra o jogo quando necessário. A vitória foi construída com inteligência, equilíbrio e eficiência. Virtudes que mostram por que o Cruzeiro está de fato credenciado a lutar na parte de cima da tabela. A fase é excelente e o torcedor celeste tem motivos de sobra para comemorar. O momento é de confiança, mas também de foco, porque o Brasileirão é longo. E o sonho azul está cada vez mais palpável.